Olá! Prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, há o tema Mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo os instruía, dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Esta passagem pode ser encontrada no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18, e também no de Mateus, capítulo 21, de 12 e 13. Allan Kardec faz os seguintes comentários sobre esta passagem. Jesus expulsou do templo os mercadores. Condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Muito bem. Esta passagem que nós lemos de Marcos e Mateus, no Evangelho de Marcos, dos versículos que antecedem esta passagem, está escrito o seguinte, do versículo 11 até o 14. Olha que interessante. E Jesus entrou em Jerusalém, isto foi no dia anterior. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. A figueira, neste caso, é uma representação simbólica do templo, que precisa dar frutos, não só no tempo da frutificação, mas o tempo todo. Esta é uma passagem muito curiosa, porque se nos remete a uma análise do papel do templo, nós vemos aqui no templo, na figura do templo, uma representação da espiritualização do povo de Israel, que tinha recebido de Jesus a promessa de que viria a eles, e eles tinham a incumbência de divulgar o Deus único através de Moisés e receber o Messias, que era ele próprio, e divulgar, sim, o seu evangelho. Esta era a missão do povo hebreu, representada ali no templo. Acontece que, neste momento,
já estava muito próximo do final da missão de Jesus. Logo após esta passagem, há poucos dias depois, na Páscoa, Jesus seria aprisionado e crucificado. Ele estava concluindo a sua obra. Deu todas as oportunidades para o povo hebreu, ali representado pelas pessoas do templo, toda aquela organização de divulgar as leis de Deus. Eles tinham perdido a oportunidade. Negaram receber o Messias e o colocariam na sequência na cruz. Jesus sabia disso. Então, quando ele fala, à figueira, ninguém mais coma fruto de ti, ele está se referindo ao templo e ao povo hebreu como representação de Jesus na terra, do Messias, que passaria depois às mãos dos gentios. Isto é muito interessante. E aqui, voltando à passagem que nós lemos, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que o templo, que é o local onde as pessoas buscam a reverência a Deus, construindo no seu íntimo a espiritualização, a conquista íntima do reino dos céus dentro de si, no templo, que é uma representação da própria criatura encarnada. Então, o templo, neste caso, é uma representação dos processos internos da espiritualização do ser, através da oração, através da reflexão, da adoração a Deus, dos pedidos à divindade, construindo dentro da criatura uma relação profunda com o reino dos céus. E ali o que estava acontecendo? Vendedores fazendo comércio, obtendo lucro, utilizando este processo de espiritualização da criatura humana para manter-se aprisionados ao reino deste mundo, que era um conflito extraordinário. Colocava, assim, uma barreira ao processo de espiritualização das criaturas, que veriam com naturalidade vender coisas como representação material, sendo aquilo suficiente para estar quite com Deus, e não é verdade. Ali é uma ruptura. Então era necessário interromper aquilo, mostrar que aquilo impede o progresso espiritual, que era objeto das atividades do templo. Nós podemos também pensar que no processo interno, considerando a nossa consciência, podemos pensar na nossa mente como sendo o templo, onde ocorrem os processos de espiritualização, onde temos os embates do espírito com a matéria, os assédios do ego, do desejo, é na mente que acontece. Aí está o templo. E quando ele fala aqui, Jesus entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Então, quando nós, na nossa reflexão, na nossa meditação, na nossa ação do bem, na prática das leis de Deus, nós temos os processos ocorrendo na nossa mente. É a entrada de Jesus no templo da nossa alma. E entrando ali, expulsa os arrastamentos do ego. Derribou as mesas dos cambistas, os bancos dos que vendiam pomba, não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ou seja, nos processos mentais, silenciar
toda e qualquer demanda para os interesses do mundo, fixando-nos em Deus, entrando em comunhão com Deus no templo de nossa alma. Deixar que na nossa mente permaneçam os mercadores, isto nos aprisiona aos arrastamentos da vida material. Então veja que quando Jesus fala que com a figueira que ninguém mais coma fruto de ti, é que aquele templo já não representava mais os processos divinos de construção do reino de Deus no íntimo das criaturas. Ali fala Allan Kardec, Deus não vende sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de estipular preço. Deus, como representação da consciência divina, o Espírito, e o homem como representação do ego, das coisas deste mundo. Ali está, então, a situação descrita nesta passagem, mercadores expulsos do templo. Fica para reflexão estas pequenas anotações acerca desta passagem e nós prosseguiremos no próximo vídeo com o tema Mediunidade Gratuita, ainda no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça.